Graça e paz a todos, sejam muito bem-vindos à nossa transmissão. Hoje iremos adorar ao nosso Deus, glorificar ao Senhor, diante dos grandes feitos que Ele tem realizado sobre a nossa vida. Mesmo em momentos difíceis, mesmo em situações complicadas, como nós estamos vendo, nós temos ainda assim motivos de sobra para glorificar o nosso Deus. E para isso, quero convidá-lo para que você abra a sua Bíblia no Salmo de número 63, Salmo de número 63, e quero que você acompanhe comigo a leitura deste Salmo de Davi, o qual ele está buscando ao Senhor. Diz assim o Salmo de número 63: Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, o meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória. Porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Assim, cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver. Em teu nome levanto as mãos. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito durante a vigília da noite. Porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. Porém, os que me procuram a vida para a destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, e o meu corpo Te almeja como terra árida, exausta e sem água. Nós devemos buscar ao Senhor, nós devemos desejar ansiosamente estar na presença do Deus Santo, porque Ele é o Deus que de fato sacia a nossa alma, sacia o nosso ser, completa a nossa vida e o nosso coração. E diante dessa verdade, nós estamos aqui para prestar culto ao Senhor, para adorar este Deus Santo, Todo-Poderoso. E para isso eu quero fazer uma oração, quero convidá-lo a fechar os seus olhos e a adorar a Deus comigo. Oremos ao Senhor. Deus amado, nós te buscamos ansiosamente. A nossa alma anseia por Ti, assim como a terra árida precisa da água. Nós de fato reconhecemos, Pai, que assim como nós desfrutamos de uma bela carne, de uma gordura gostosa, a nossa alma se deleita na Sua presença. E nós queremos Te louvar com a nossa boca, queremos Te louvar com todo o nosso ser, porque só o Senhor é merecedor de toda a nossa adoração. Só o Senhor é merecedor da nossa busca, de onde nós podemos saciar a sede da nossa alma. Por isso Te louvamos, Te adoramos, mesmo diante de circunstâncias difíceis, mesmo diante de momentos complicados, como nós estamos vivendo, porque o Senhor merece a nossa adoração, seja qual for o contexto da nossa vida, porque reconhecemos que só o Senhor é aquele que vem nos auxiliar, nos socorrer, cuidar de nós em todos os momentos. Por isso nós Te louvamos, Te exaltamos em nome de Jesus. Amém. Quero te convidar que ainda em Salmo, volte para o Salmo de número 55 e acompanhe comigo a leitura de dois versículos, versículos 16 e 17. Salmo 55, versículo 16 e 17 diz assim: Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e Ele ouvirá a minha voz. Meus irmãos, nós podemos ter a certeza absoluta que se nós invocarmos ao Senhor, se nós voltarmos às queixas, às lamentações do nosso coração, Ele nos ouvirá. Ele se inclinará até nós para de fato não apenas ouvir a nossa oração, mas responder à nossa oração.
E diante dessa verdade, nós podemos voltar o nosso coração, podemos voltar os nossos olhos para buscar ao Senhor, para apresentar a Deus as nossas queixas, as nossas lamentações e principalmente confessar os nossos pecados. Porque de fato, quando nós invocarmos ao Senhor, com certeza Ele nos salvará. Eu quero te chamar, te convidar para que feche seus olhos agora e confesse ao Senhor os seus pecados. Invoque ao Senhor, abra o seu coração diante da presença dEle, confesse os seus pecados e clame pela misericórdia de Deus, venha te visitar e limpar o seu coração de todos os seus pecados. Vamos orar ao Senhor, vamos nos quebrantar diante da cruz de Cristo. Deus amado, nós queremos invocar o Senhor, nós queremos de fato abrir nosso coração, apresentar as nossas lamentações, nossas queixas e principalmente apresentar os nossos pecados diante da cruz de Cristo. Nós queremos clamar, Pai, para que a sua misericórdia venha nos visitar, para que o Senhor venha nos socorrer diante das mazelas do nosso coração. Reconhecemos que somos pecadores, reconhecemos que somos falhos, reconhecemos que necessitamos do seu socorro, do puro sangue de Jesus Cristo vertido na cruz. Por isso, meu Deus, nos purifica dos nossos pecados, perdoe todos os nossos pecados, e que o Senhor venha, através do Espírito Santo, nos socorrer, para que tenhamos a capacidade de resistir ao pecado, de resistir ao diabo, para que ele fuja de nós. E nós só podemos encontrar essa força no Senhor, a partir da sua palavra, a partir da oração. Por isso rogamos ao Senhor, clamamos a Ti em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na certeza de que Deus recebe a nossa adoração, na certeza de que Deus ouve a nossa oração de confissão de pecados, podemos nos alegrar para louvar a Deus com cânticos. Por isso, vamos entoar louvores ao nosso Salvador. E tomas, Pai, o meu bem, sequer eu mesmo sei meu querer, mas vês como ninguém aquilo que em mim tu queres refazer, enquanto refinas meu ser, aprendo a descansar e a viver seguro em tua mão. Em toda situação, ensinas-me sempre a bem dizer, bendirei ao Senhor com tudo que há em mim, cantarei o seu poder, sua glória, seu favor, que restaura minha vida, faz-me pleno em seu amor, bendirei ao Senhor. Tu dás e tomas, Pai, para meu bem, sequer eu mesmo sei meu querer, mas vês como ninguém aquilo que em mim tu queres refazer, enquanto refinas meu ser, aprendo a descansar e a viver seguro em tua mão. E em toda situação ensinas-me sempre a bem dizer, bendirei ao Senhor com tudo que há em mim, cantarei o seu poder, sua glória, seu favor, que restaura minha vida, faz-me pleno em seu amor, bendirei ao Senhor. Se me falta força, é pequena a fé, ó, dá-me a visão de tua
graça, mostra-me. Bendirei, bendirei, bendirei ao Senhor com tudo que há em mim. Cantarei o seu poder, sua glória, seu favor, que restaura minha vida, faz-me pleno em seu amor. Bendirei ao Senhor. O amor desceu do céu em santa habitação, a esperança deu a quem faltava fé, ao pobre, ao sofredor, de humilde coração, a fome saciou com pão que vem do céu. A nós desceu Jesus, Senhor, a paz de Deus, o amor. Pecado e culpa, dor, que eram contra nós, o justo suportou em santa expiação. Em seu amor levou a nossa aflição, castigo que nos traz a verdadeira paz. A nós desceu Jesus, Senhor, a paz de Deus, o amor. Depõe a vida aos pés do Mestre e Senhor, o redivivo Deus, amor do seu amor. Ó, vem sacrificar qualquer orgulho vão, a quem exaltará humilde coração. A nós desceu Jesus, Senhor, a paz de Deus, o amor. A nós desceu Jesus, Senhor, a paz de Deus, o amor, o amor. Amém. Graças a Deus por esse amor que vem até nós e nos alcança. E precisamos orar ao Senhor, clamar, interceder, suplicar para que Ele venha nos salvar, nos resgatar e nos ajudar diante das situações ao qual nós vivemos. E para isso, nós teremos um momento de intercessão, onde clamaremos
por aquilo que nós estamos passando em nosso estado, em nossa cidade, diante da questão do Covid, como também das complicações políticas que se envolvem também nessa questão. Também oraremos pelos nossos missionários, já que no último domingo do mês nós temos o momento missionário, temos o momento ao qual nós clamamos pelos nossos irmãos que adotamos. E também nós precisamos clamar pelos nossos pedidos, ao qual nós recebemos, como desemprego, como saúde, como também socorro para os irmãos que precisam da ajuda de Deus. Vamos orar ao Senhor, vamos fechar nossos olhos e vamos clamar pelo socorro do nosso Salvador. Deus amado, nós estamos clamando a Ti, Pai, voltando o nosso coração ao Senhor, porque, meu Deus, é o Senhor que pode vir nos socorrer, nos ajudar, nos auxiliar. Queremos confessar, Pai, a nossa pequenez diante das situações em que estamos vivendo por causa do Covid-19. Queremos clamar a Ti, Pai, pelo Seu socorro, queremos clamar a Ti, Pai, pelo Seu sustento, porque só o Senhor, Pai, pode nos capacitar. Só o Senhor é nosso socorro, refrigério, socorro bem presente nas tribulações, meu Pai. Queremos clamar em especial pelos nossos políticos, tanto do nosso município, quanto a nível do nosso estado e até mesmo a nível da nossa federação. Rogamos a Ti, Pai, para que o Senhor quebrante o coração destes homens, para que em nome de Jesus eles se dediquem, se empenhem a trabalhar em favor da população, meu Pai, em nome de Jesus. Clamamos também, Pai, pelo nosso judiciário, que em nome de Jesus, Pai, que eles sejam homens preocupados em guardar a lei da nossa nação e não criar ou extrapolar os limites da nossa Constituição, meu Pai, em nome de Jesus. Queremos clamar a Ti, Pai, para que o Senhor venha intervir diante desses homens, muitos que se acham reis, donos e juízes supremos sobre a população, e queremos clamar pelo Seu socorro, Pai, queremos clamar pela Sua poderosa intervenção. Reconhecemos que aqueles homens estão lá pela Sua permissão, pelo seu decreto eterno, e nos ajude, Pai, a confiar no Senhor também, a confiar no Seu governo sobre a Sua criação, meu Pai, em nome de Jesus. Também queremos rogar, Pai, diante da abrangência do Covid-19, queremos pedir para que o Senhor venha derramar Sua graça, Sua misericórdia e venha frear este vírus, meu Pai, em nome de Jesus. Rogamos a Ti, Pai, para que nós tenhamos o socorro na medicina, tenhamos, de fato, o amparo da nossa saúde, mas que também nós confiemos em Ti, Pai, porque é o Senhor que dá a vida, mas é o Senhor também que toma a vida. E rogamos, Pai, para que o Senhor venha nos socorrer, para que, de fato, o Senhor nos tire deste momento tão angustiante ao qual estamos vivendo, em nome de Jesus. Queremos clamar, Pai, por aqueles que estão sofrendo diante do Covid, os nossos irmãos mais de perto, como também os mais de longe, Pai. Rogamos a Ti que o Senhor os visite, que o Senhor os sustente, que o Senhor, em nome de Jesus, restaure a saúde deles, Pai. Nós também queremos clamar pelos nossos missionários, por aqueles irmãos ao qual nós adotamos. Queremos clamar pelo Ademir, pela Lucilene e sua família, pelo Danilo, Joelma e sua pequena, pelo Henrique e sua família, pelo projeto Orquestra Duarte, na pessoa da nossa irmã Miriam. Rogamos a Ti, Pai, para que o Senhor venha sustentar os nossos irmãos, para que o Senhor venha também socorrê-los em suas necessidades financeiras, que o Senhor venha abençoá-los, Pai, em momentos em que a fé vem fraquejar, em que a esperança vem vacilar, que em nome de Jesus, Pai, eles estejam com seus olhares voltados à cruz de Cristo, Deus, aquele que de fato sustenta toda a nossa vida e conduz o nosso ministério. Também rogamos, Pai, por aqueles que estão sofrendo por causa do desemprego, aqueles que estão sofrendo diante da falta de comida na mesa. Queremos clamar a Ti, Pai, para que o Senhor abra as portas do emprego, para que o Senhor abençoe, Pai, aqueles que estão sofrendo fisicamente, e que em nome de Jesus, Pai, eles possam confiar em Ti, sabendo que o Senhor prometeu que o pão nosso de cada dia, o Senhor sempre concederá a nós. Que tenhamos um coração grato, Pai, diante de toda e qualquer situação. Trabalhe em nós, nos fortaleça, desenvolva a nossa fé para a Sua honra e para a Sua glória. Em nome de Jesus. Amém. Com a certeza de que Deus ouve a nossa oração, que é o nosso verdadeiro socorro, vamos mais uma vez louvar a Deus com cânticos.
Cristo só, a minha fé, a minha luz, força e canção, pedra angular e proteção contra severo temporal. Com grande amor, profunda paz, dissipa o medo e calma traz. Consolador, meu Redentor, em seu amor me firmo. Em Cristo só, Deus encarnou, o Criador da criação, onde justiça e amor, rejeitado pelos seus, a graça imensa de Jesus, de Deus a ira satisfez, o meu pecado carregou, em sua morte eu vivo. A escuridão que o sepultou não ocultou a clara luz. No dia da ressurreição, todo pecado ele venceu, e sua vida é para mim vitória, força e poder. Sim, dele sou e ele é meu, remido por seu sangue. Viver, morrer, sem culpa ou medo, é o poder de Cristo em mim. Todos os dias meu querer está nas mãos do meu Senhor. Inferno, terra, outro poder não poderão me arrebatar, até que volte o que me chame, em seu poder firme estarei. Inferno, terra, outro poder não poderão me arrebatar, até que volte o que me chame, em seu poder firme estarei. Amém. Para a nossa edificação, continuando a nossa exposição no Evangelho de João, vamos iniciar no último capítulo do nosso livro, o capítulo de número 21. Eu quero convidá-lo para que você acompanhe comigo a leitura dos versículos 1 até o versículo 14. Evangelho de João, capítulo 21, a partir do primeiro versículo, diz assim a palavra de Deus. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar.
Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhes: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Vamos orar mais uma vez? Deus grandioso, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor se manifestou entre nós. Agradecemos a Ti, Pai, porque assim nós conhecemos a Jesus Cristo, Ele se fez conhecido a nós. Te louvamos porque a Sua palavra revela o Senhor. Nós podemos não apenas conhecer o Senhor, mas também saber sobre a salvação. E que o Senhor venha também agora falar ao nosso coração, ministrar a nós, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, muitos intérpretes, comentaristas, classificam que o capítulo 21 é como se fosse um adendo ao Evangelho de João, já que no final do versículo 20 há um encerramento glorioso a partir dos versículos 30 e 31. Mas nós vemos claramente de que o capítulo 21 de fato faz parte da narrativa que João desenvolveu. E diante disso, nós podemos ter a certeza de que o capítulo 21 faz parte, sim, do Evangelho de João. E aqui, meus irmãos, nós estamos vendo Jesus Cristo se reencontrando com os seus discípulos à beira-mar. E nós falaremos sobre, hoje, os ensinos à beira-mar de Jesus Cristo. E o primeiro ensino que nós encontramos aqui é o ensino sobre a espera. Veja o versículo 1 que diz o seguinte: Depois disto, tomou Jesus a manifestar-se aos discípulos, junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Meus irmãos, os discípulos de Jesus estavam cumprindo justamente a ordem de Jesus Cristo. Em Marcos 14, 28 diz assim: Mas, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. E Galileia se refere à região onde eles estavam, o mar de Tiberíades, ou mar da Galileia. No capítulo 16 do Evangelho de Marcos, versículo 7, diz assim: Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. Ou seja, os discípulos estavam nessa região justamente cumprindo aquilo que Jesus Cristo tinha instruído a eles. E mesmo assim, meus irmãos, nós devemos prestar atenção numa particularidade deste verso. Se os irmãos perceberem, nós temos uma repetição da afirmação que Jesus se manifestou aos seus discípulos. No início do verso nós vemos: tornou Jesus a manifestar-se. E logo no final nós vemos: e foi assim que ele se manifestou. Se nós olharmos para o último versículo da nossa exposição, o versículo 14, diz que Jesus se manifestava aos discípulos. Perceba o foco do evangelista de destacar este acontecimento, meus irmãos. E essa revelação ou manifestação é um tema comum no quarto evangelho, porém mais frequente com referência à manifestação de Jesus referente à sua carne, ele se demonstrar visivelmente. Por exemplo, João Batista veio para que Jesus fosse manifestado a Israel, conforme lá no capítulo 1. No primeiro sinal, Jesus revelou a sua glória no capítulo 2. E por todo o seu ministério, chegando ao ápice na cruz, na sua exaltação, Jesus revelou o nome de seu Pai para todos, conforme o capítulo 17. E aqui, no corpo ressuscitado, Jesus mais uma vez se revela, se manifesta. Perceba, meus irmãos, é Cristo ressurreto que se faz presente aos homens. É Cristo que se apresenta aos olhos do seu povo. O versículo 2 diz o seguinte: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Veja que naturalmente Pedro se destaca como o líder dos discípulos. Diferente dos textos anteriores, nós encontramos agora Tomé
juntamente com os demais discípulos, diferente de antes, ao qual ele estava sozinho e não participava dos ajuntamentos. Nós temos os filhos de Zebedeu, João e Tiago, e temos mais 2 discípulos que estavam ali, e nós não sabemos quais eram de fato. Versículo 3, disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Meus irmãos, não é verdade de que até mesmo homens honestos podem deixar de ter sucesso naquilo que buscam? Nós podemos estar no caminho correto, fazendo a coisa correta, e mesmo assim não prosperar. A providência divina ordenou que durante toda aquela noite, eles não pescassem nada, para que a pesca milagrosa dos peixes na manhã seguinte pudesse ser ainda mais maravilhosa e mais aceitáveis àqueles homens. Nos desapontamentos que nos são muito dolorosos, frequentemente Deus tem desígnios que são cheios de graça em nossa vida. O homem tem realmente um domínio sobre os peixes do mar, mas eles não estão sempre à disposição do homem. Somente Deus conhece os caminhos do mar. E de fato, somente Deus comanda aquele que por eles passam, meus irmãos. Meus irmãos, como é bom olhar para o lado e poder dizer, é o dedo de Deus em minha vida. Não num tom de incredulidade, como os magos de Faraó disseram, mas com um coração repleto de fé e reconhecimento do cuidado de Deus, mesmo diante das dificuldades que vem à nossa vida, quando nós nos empenhamos e não conquistamos aquilo que desejamos. E nós podemos realmente dizer, meus irmãos, é o dedo de Deus que nos tem doado todas as coisas que nós temos. E por isso, nós temos motivos de sobra para louvar a nosso Deus. E aqui, meus irmãos, Jesus Cristo está ensinando aos seus discípulos a esperar. Em segundo lugar, no segundo ensino à beira-mar de Jesus Cristo, nós vemos um milagre de Jesus. Veja o versículo 4. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Após toda aquela noite de trabalho, de tentativas frustradas, vem um novo amanhecer, vem um novo dia que se raia para aqueles homens. Meus irmãos, por vezes, quando tentamos fazer algo e não dá certo, a melhor coisa para fazer, normalmente, é descansar e só retomar aquela atividade no próximo dia. Quando estamos trabalhando afinco, digitando um texto e as ideias não fluem mais, a melhor coisa é dar uma pausa, relaxar para que o novo dia traga novas ideias. E Jesus Cristo fez exatamente isso no coração cansado daqueles homens. Jesus, meus irmãos, traz um novo amanhecer, uma nova oportunidade em nossa vida. Veja os versículos 5 e 6 que dizem assim. Perguntou-lhes Jesus, filhos, tende aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Atenção, preste atenção para a expressão que Jesus usou para falar com aqueles homens. Ele chega e diz, filhos. Meus irmãos, que afirmação preciosa. Quando nós olhamos para a oração que Jesus Cristo ensinou, Ele nos ensinou a começar orando com a afirmação, Pai Nosso. Meus irmãos, Cristo derrama sobre nós as bênçãos e a proteção do nosso eterno e amado Pai. É através dele que nós somos religados com o nosso Pai eterno e podemos chamá-lo de Abba Pai, de Pai querido. Agora, porque Jesus Cristo deu a ordem, de fato é evidente. Jesus sabia que havia um grande cardume à direita daquele barco, como ele já tinha passado por isso na grande pesca em Lucas 5.
o que é inicialmente mais difícil é porque aqueles homens, aqueles pecadores, dariam atenção a um homem desconhecido no raiar do dia. Se já tivessem reconhecido o mestre, a sua obediência de fato faria sentido. Mas eles ainda não tinham reconhecido Jesus Cristo, pois eles reconheceram apenas nos versículos à frente. Se ainda não tinham reconhecido, por que eles deram atenção a alguém que os chamou no escuro da madrugada, na praia do lago? Por isso, meus irmãos, nós podemos ter a plena certeza que a ação dos discípulos não foi uma ação embasada na fé em Jesus Cristo, porque eles não reconheceram o seu mestre. Os discípulos podiam ter pensado: quem que é este homem? Quem é essa pessoa? Nós estamos aqui há tanto tempo sem pegar nada, e ele acha que só mudando de lado nós encontraremos mais peixes? Que loucura é essa? Meus irmãos, mas aqui está acontecendo da mesma forma que aconteceu na pesca maravilhosa. Pense comigo, quem tem maior conhecimento? Aquele que pesca todos os dias no mar, ou aquele que criou o mar? Quem tem maior conhecimento? E reflita comigo, como que essa perspectiva alcança as nossas vidas no dia de hoje? Quando nós dizemos para Deus: Deus, eu sei que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, mas quem conhece o meu coração de verdade sou eu, não o Senhor. Versículo 7 diz o seguinte: aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Caracteristicamente, o discípulo amado mostra bastante percepção, e Pedro demonstra uma rápida ação. Tão logo o discípulo amado exclamou: é o Senhor, Pedro vestiu uma capa e lançou-se ao mar. Interessante, meus irmãos, que Pedro aqui estava com poucas vestes, ou até mesmo estava nu durante a pesca, mas ao ir para o encontro de Jesus, se cobriu com uma túnica. Ou seja, ele se despiu para pescar, mas se cobriu para nadar. E isso reflete, meus irmãos, o cobrir-se, a nudez, reflete o resultado do pecado original. Lá em Gênesis 3,17 diz: abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Meus irmãos, após o pecado, a nudez é sinônimo de vergonha. A nudez é sinônimo de constrangimento. E era isso que Pedro estava refletindo, que ele era um homem pecador, assim como todos nós. Versículo 8. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Nós devemos entender que Pedro impetuosamente nada para a praia e deixa os seus companheiros lutando para manobrar o barco de volta, arrastando as redes cheias de peixes. E interessante, meus irmãos, que essa ação de Pedro, conforme o texto diz, que ele nadou 200 côvados, ou seja, ele nadou 90 metros para se encontrar com Jesus Cristo. Nós percebemos aqui que Jesus ensina para aqueles homens que ele pode realizar um maravilhoso milagre. Em terceiro lugar, nos ensinos à beira-mar de Jesus Cristo, nós vemos o ensino de Jesus sobre a comunhão. Veja os versículos 9 e 10, que diz assim: ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Nos dias de sua vida na carne, Jesus anteriormente lavou os pés dos seus discípulos. E agora, como seu Senhor ressurreto, ele ainda demonstra uma atitude de servo, de servir as pessoas.
Ele atende à canseira deles após uma noite de trabalho com um desjejum quente e reconfortante a partir da fogueira, dos pães e dos peixes. Versículo 11. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Meus irmãos, por que esse número 153? Há muitas manobras, há muito malabarismo para tentar entender o que significa esses números. Mas o que podemos ver, meus irmãos, o foco era que esses peixes eram grandes peixes. Eram peixes, de fato, com um maravilhoso volume. E este é o foco. E nós podemos também tentar refletir por que a rede, diante de grandes peixes, não se rompeu, diferente da pesca maravilhosa em Lucas 5. Figuramente, de repente, isso pode sugerir que as redes do Evangelho nunca se romperão a partir do mandato que nós recebemos de Jesus Cristo de pregar o Evangelho a todas as nações. Veja os versículos 12 e 13 que dizem assim: Disse-lhe Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. Meus irmãos, esses discípulos sabiam que era Jesus Cristo o Senhor, mas ainda assim eles estavam desconfortados, estavam hesitantes ou até mesmo incertos, e eles gostariam de perguntar: és tu mesmo, Senhor? Porém, eles não tiveram coragem. Ao mesmo tempo, nós percebemos que Jesus estava ensinando o seguinte para seus discípulos: meus filhos, eu os alimento fisicamente como um preparo para aquilo que virá na vida de vocês. E ao mesmo tempo, ele está ensinando: meus filhos, eu não vim apenas para suprir e ser um pão espiritual para vocês, mas eu também dou o pão nosso de cada dia. Eu cuido completamente de vocês. E por último, no versículo 14, nós vemos: e já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Essa referência de Jesus ter aparecido pela terceira vez aqui, refere-se às vezes que ele se apresentou aos seus discípulos. E nós encontramos isso no capítulo 20, versículo 19, e depois no versículo 26, e agora em nossa passagem. Por 3 vezes, Jesus se manifesta, se revela, se faz presente aos seus discípulos. Concluindo, meus irmãos, os ensinos à beira-mar, nós podemos extrair algumas aplicações para a nossa vida. E a primeira aplicação que nós podemos tirar é o seguinte: meus irmãos, nós somos ensinados sobre a obediência. Nós somos ensinados sobre a obediência. E, meus irmãos, a obediência foi a marca dos apóstolos em todo o seu ministério. Mas o chamado obediência não se resume apenas para os apóstolos. Se resume ou se estende até nós, até os tempos de hoje, até os tempos difíceis em que nós estamos vivendo. Meus irmãos, nós somos chamados a sermos obedientes à sua palavra, à palavra de Deus, em todo tempo e em qualquer situação. E lembre-se, nós vemos Cristo dizendo, nós vemos Cristo ensinando para que nós obedeçamos a sua ordem: não se turbe o vosso coração. Jesus ensinou: tem de bom ânimo. A palavra de Deus ensina: a minha paz vos dou. A palavra de Deus ensina: alegrai-vos sempre no Senhor. E, meus irmãos, esses mandamentos, essas instruções bíblicas, não são apenas para os nossos irmãos na época de Jesus Cristo. Não são apenas para nós lermos e acharmos interessantes, mas para que nós também
obedeçamos a palavra de Deus. Que possamos em todos os momentos não desesperar o nosso coração. Que possamos em todos os momentos ter bom ânimo, estar firme na verdade. Que possamos em todos os momentos confiar na verdadeira paz que apenas Cristo pode nos dar. Que confiemos em todos os momentos em ter a alegria verdadeira, mesmo nas situações mais difíceis, como o próprio apóstolo Paulo estava passando, porque ele estava preso, e ele pôde dizer: alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Em segundo lugar, nós somos ensinados sobre o cuidado de Cristo em nossa vida. Meus irmãos, Cristo naquela noite, naquela manhã, aqueceu os seus discípulos. E Cristo hoje também aquece o nosso coração. Cristo, meus irmãos, naquela noite, naquela manhã, deu alimento necessário aos seus discípulos. E Cristo também hoje alimenta a nossa alma. E perceba que Pedro recebeu o cuidado maravilhoso de Cristo para ter a sua comunhão restabelecida, mesmo após o seu ato de negar o seu mestre. Meus irmãos, em Cristo nós temos a restauração da comunhão com Deus. É na comunhão com o nosso Salvador que recebemos o seu cuidado, que seremos fortalecidos e agraciados com suas bênçãos para enfrentarmos tempos difíceis como nós estamos enfrentando hoje. Por isso, meus irmãos, entenda que o cuidado de Cristo é o melhor cuidado que podemos receber. Em terceiro e último lugar, somos ensinados que Cristo se revela a nós. E meus irmãos, hoje é a oportunidade. Assim como Cristo se manifestou por várias vezes para os seus discípulos, Cristo se revela hoje através da sua palavra. Nós podemos conhecê-lo através das Escrituras. E a palavra vai até você. A palavra está aí com você. A Bíblia está no seu lado. O seu aplicativo está no seu celular. Você pode acessar a palavra de Deus com um rápido clique na internet. A palavra de Deus revela Jesus Cristo. E por isso, não faça do distanciamento social uma desculpa para o distanciamento espiritual. A palavra de Deus é na palavra de Deus, e é só na palavra de Deus que encontraremos palavras de refrigério, palavras que vêm socorrer o nosso coração, a nossa alma, seja qual for a situação ou o contexto em que estamos vivendo. Por isso, assim como Cristo ensinou os seus discípulos, que aprendamos na palavra de Deus, a partir da voz de Cristo. Que possamos ser obedientes à sua palavra. Que possamos nos deliciar com o cuidado de Cristo em nossa vida. E que possamos, de fato, conhecer a Cristo cada vez mais a partir da sua revelação. Em nome de Jesus. Amém. Vamos mais uma vez louvar ao Senhor, exaltar o nosso Deus com cântico. Sem temor, ainda que haja ventos amanhã, Deus contigo está, e todo afã se tornará mais leve em seu amor. Deus, tu és meu Deus, e certo estou de me encontrar nos braços teus. Dá-me tua paz e
somente em ti. Então minha alma e não se vê a dor que ainda possa acontecer. Enche de esperança, amor e fé, e a tentação dispõe-te a resistir. Deus, tu és meu Deus, e certo estou de me encontrar nos braços teus. Dá-me tua paz e meu espírito descansará somente em ti. Firme então minha alma, e sem deixar o ensino dos caminhos do Senhor, guarda a esperança que em seu amor enfrenta a vida sem esmorecer. Deus, tu és meu Deus, e certo estou de me encontrar nos braços teus. Dá-me tua paz e meu espírito descansará somente em ti. Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos orar, adorar a Deus, exaltar o santo nome do nosso Senhor, e depois da oração vou impetrar a bênção e passar alguns recados. Deus amado, muito te louvamos, Pai, porque podemos aprender de Ti a partir da Sua revelação. Te louvamos porque o Senhor nos ensina a esperar em Ti, nos ensina a aguardarmos ao Senhor, nos ensina a suprirmos as necessidades da nossa alma em Ti, nos ensina que a Sua palavra vem nos socorrer, nos ensina que nós devemos ser obedientes aos Seus mandamentos, e nos ensina que o Senhor, Pai, de fato sempre está presente, seja qual for a situação em que estamos vivendo. Nos ajude, Pai, a descansar nessa verdade. Nos ajude a termos segurança no Senhor, seja qual for a situação. É assim que nós rogamos, é assim que nós te adoramos, agradecendo, Pai, porque sabemos que o Senhor, através do Seu Santo Espírito, ministra ao nosso coração. Oramos em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos nós, Igreja de Jesus Cristo, hoje e para todos sempre. Amém. Meus irmãos, o sínodo nos convocou para clamarmos ao Senhor, para de fato buscarmos socorro ao nosso Deus, e conjuntamente o nosso presbitério está se reunindo para louvar ao Senhor, para interceder a Deus. Por isso, eu peço que os irmãos procurem agora o link da transmissão, que ocorrerá às 19 horas, para o culto de intercessão que o nosso presbitério realizará. E também quero convidá-lo para que você participe do nosso grupo de intercessão todos os dias às 10 horas da manhã via aplicativo Zoom, ao qual nós tiramos esse momento objetivamente para interceder, para clamar ao Senhor diante daquilo que nós estamos vivendo em nosso estado, em nossas cidades e também em nossa nação. Ok? Deus te abençoe, derrame graça sobre você e conduza em todos os seus passos. Fiquem com Deus.